Olá pessoal, sejam bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Carlos Silva e nesta aula iremos aprender a construir a tabela trigonométrica, porém apenas dos ângulos de 30, 45 e 60 graus, que são chamados ângulos notáveis, pois são os mais utilizados, os que mais aparecem nos exercícios. E o que é a tabela trigonométrica? A tabela trigonométrica ela apresenta os valores dos ângulos agudos para seno, cosseno e tangente. Toda a tabela trigonométrica você não precisa saber, pois se for um ângulo diferente desses três, o exercício traz os valores. Já com relação aos ângulos notáveis, esses valores não são dados. Então vamos lá construir nossa tabela. Inicialmente, vamos construir para seno e cosseno. Você coloca 1, 2, 3, depois 3, 2, 1, tudo sobre 2. Agora, você coloca a raiz no 2 e no 3. E a tangente? A tangente é raiz de 3 sobre 3, 1, raiz de 3. Portanto, o seno de 30 graus é 1/2, o seno de 45 graus é raiz de 2 sobre 2, e o seno de 60 graus é raiz de 3 sobre 2. O cosseno de 30 graus é raiz de 3 sobre 2. O cosseno de 45 graus é raiz de 2 sobre 2. E o cosseno de 60 graus é 1/2. A tangente de 30 graus é raiz de 3 sobre 3. A tangente de 45 graus é igual a 1. E a tangente de 60 graus é igual a raiz de 3. Uma observação. Observem que o seno de 45 graus é igual ao cosseno de 45 graus. O seno de 30 graus é igual ao cosseno de 60 graus. E o seno de 60 graus é igual ao cosseno de 30 graus. Agora vamos aprender uma música que vai ajudar vocês a memorizar. Inicialmente eu vou cantar em velocidade reduzida, tá? 1, 2, 3. 3, 2, 1. Tudo sobre 2. A raiz vai no 3 e também no 2. A tangente é diferente, vejam só vocês. Raiz de 3 sobre 3, 1 raiz de 3. Agora na velocidade normal. 1, 2, 3, 3, 2, 1, tudo sobre 2. A raiz vai no 3 e também no 2. A tangente é diferente, vejam só vocês. Raiz de 3 sobre 3, 1 raiz de 3. Agora, vamos resolver alguns exercícios. Usando as razões trigonométricas, calcule o valor de x e de y nos triângulos retângulos. Aqui no canal, pessoal, tem uma aula completa com vários exercícios sobre as razões trigonométricas e eu vou deixar o link na descrição deste vídeo, tá? Então vamos lá. As razões trigonométricas são três: seno, cosseno e tangente. O seno é igual à medida do cateto oposto dividido pela medida da hipotenusa. O cosseno é igual à medida do cateto adjacente dividido pela medida da hipotenusa. E a tangente é igual à medida do cateto oposto dividido pela medida do cateto adjacente. Então, vamos lá calcular os valores de x e de y do triângulo azul. Considerando esse ângulo de 30 graus, o lado que está oposto a ele
é o cateto oposto. O que está junto a ele, o cateto adjacente. E esse lado que está oposto ao ângulo de 90 graus é a hipotenusa. Vamos inicialmente calcular o valor de y usando a fórmula do seno. Portanto, o seno de 30 graus é igual à medida do cateto oposto, 10, dividido pela medida da hipotenusa, y. Qual o valor do seno de 30 graus? 1/2. Substituindo, 1/2 é igual a 10 dividido por y. Eu multiplico cruzado. Y é igual a 2 vezes 10, 20. Portanto, calculamos a medida da hipotenusa, que é 20. Considerando que agora temos a medida da hipotenusa, temos 3 opções para calcular o valor de x. Usar cosseno, pois x é o cateto adjacente e a hipotenusa é 20. Usar tangente, usando o cateto oposto e o cateto adjacente, ou usar o teorema de Pitágoras. Eu vou usar a fórmula do cosseno, tá? Cosseno de 30 graus é igual à medida do cateto adjacente, x, dividido pela medida da hipotenusa, 20. Qual o valor do cosseno de 30 graus? Raiz de 3 sobre 2. Substituindo, raiz de 3 sobre 2 é igual a x dividido por 20. Eu multiplico cruzado. 2x é igual a 20, raiz de 3. O 2 passa dividindo, portanto, x é igual a 20 dividido por 2, 10. X é igual a 10, raiz de 3. Agora, vamos calcular os valores de x e de y do triângulo amarelo. Considerando esse ângulo agudo, o lado que está oposto é o cateto oposto, o que está junto ao ângulo, o cateto adjacente, e o lado que está oposto ao ângulo de 90 graus é a hipotenusa. Vamos inicialmente calcular o valor de x usando a fórmula do seno. Seno de 60 graus é igual à medida do cateto oposto, x, dividido pela medida da hipotenusa, 12. Qual o valor do seno de 60 graus? Raiz de 3 sobre 2. Substituindo, raiz de 3 sobre 2 é igual a x dividido por 12. Eu multiplico cruzado. 2x é igual a 12, raiz de 3. O 2 passa dividindo. X é igual a 12 dividido por 2, 6. Portanto, x é igual a 6, raiz de 3. Agora, vamos calcular o valor de y. Temos 3 opções também. Usar cosseno, tangente ou Pitágoras. Eu vou usar cosseno, tá? Cosseno de 60 graus é igual à medida do cateto adjacente, y, dividido pela medida da hipotenusa, 12. Qual o valor do cosseno de 60 graus? 1/2. Substituindo, 1/2 é igual a y dividido por 12. Eu multiplico cruzado. 2y é igual a 12. O 2 passa dividindo. Y é igual a 12 dividido por 2, 6. Encontre os valores de x em cada caso. Então, vamos lá, pessoal. Considerando esse ângulo agudo de 60 graus,
o lado que está em frente é o cateto oposto e junto ao ângulo, o cateto adjacente. Qual das três razões nós vamos usar, considerando que temos o cateto oposto e o cateto adjacente? É a tangente. Portanto, a tangente de 60 graus é igual à medida do cateto oposto, 8 raiz de 3, dividido pela medida do cateto adjacente, que é x. Qual o valor da tangente de 60 graus? Raiz de 3. Substituindo, raiz de 3 é igual a 8 raiz de 3 dividido por x. Aqui eu coloco 1 e multiplico cruzado. X raiz de 3 é igual a 8 raiz de 3. Raiz de 3 passa dividindo. X é igual a 8 raiz de 3 dividido por raiz de 3. Aqui eu simplifico, corto raiz de 3 com raiz de 3. Portanto, x é igual a 8. Agora, vamos calcular o valor de x do triângulo amarelo. Em frente ao ângulo de 90 graus, a hipotenusa. Em frente ao ângulo de 60, o cateto oposto. E junto ao ângulo, o cateto adjacente. Observem que foi dado o valor da hipotenusa, que é 9, e vamos calcular o valor de x, que é o cateto adjacente. Qual das três razões usa hipotenusa e cateto adjacente? É o cosseno. Portanto, o cosseno de 60 graus é igual à medida do cateto adjacente, x, dividido pela medida da hipotenusa, 9. Qual o valor do cosseno de 60 graus? 1/2. Substituindo, 1/2 é igual a x dividido por 9. Multiplicando cruzado, 2x é igual a 9. O 2 passa dividindo. X é igual a 9 sobre 2, ou x é igual a 4,5. Então vamos lá resolver mais um exercício. Na figura abaixo, tem-se um trapézio isósceles cujos lados têm as medidas indicadas, que é 4, 6, 2 e 2. A medida do ângulo assinalado é, portanto, vamos calcular a medida desse ângulo. Inicialmente, eu vou dividir a figura em dois triângulos retângulos e um retângulo. Observem que esse lado mede 4 e aqui também. Portanto, eu coloco 4, 1 e 1. 1 mais 4, 5, mais 1, 6. Eu vou destacar esse triângulo e observem que a medida da hipotenusa é 2 e a medida do cateto adjacente é 1. Qual das três razões usa cateto adjacente e hipotenusa? É cosseno. Cosseno é igual à medida do cateto adjacente dividido pela medida da hipotenusa. O cosseno do ângulo alfa é igual à medida do cateto adjacente, que é 1, dividido pela medida da hipotenusa, que é 2. Qual ângulo tem cosseno igual a 1/2? É o ângulo de 60 graus. Portanto, a alternativa correta é a letra A. Calcule a medida x indicada na figura abaixo. Então vamos lá, pessoal. Eu vou resolver esse exercício de duas maneiras, tá? Inicialmente, eu vou considerar esse triângulo retângulo aqui.
O x é o cateto oposto e o cateto adjacente eu vou chamar de y. Portanto, a tangente de 60 graus é igual à medida do cateto oposto, que é x, dividido pela medida do cateto adjacente, y. Qual o valor da tangente de 60 graus? É raiz de 3. Portanto, raiz de 3 é igual a x dividido por y. Eu multiplico o cruzado. Y vezes raiz de 3 é igual a x. Raiz de 3 eu passo dividindo. Y é igual a x dividido por raiz de 3. Agora, eu vou considerar esse triângulo retângulo maior. O cateto oposto permanece o mesmo. Já o cateto adjacente agora é 100 mais y. Portanto, a tangente de 30 graus é igual à medida do cateto oposto, x, dividido pela medida do cateto adjacente, 100 mais y. A tangente de 30 graus é raiz de 3 sobre 3, que é igual a x dividido por 100 mais y. Eu multiplico o cruzado. 3x é igual a raiz de 3 vezes 100 mais y. Continuando, 3x é igual a raiz de 3 vezes 100, 100 raiz de 3, mais raiz de 3 vezes y, y raiz de 3. 3x é igual a 100 raiz de 3, mais qual o valor de y? X dividido por raiz de 3. Então, vamos substituir. Vezes raiz de 3. Aqui eu simplifico. 3x é igual a 100 raiz de 3 mais x. O x eu passo para o primeiro membro, subtraindo. 3x menos x é igual a 100 raiz de 3. 3x menos x é igual a 2x, igual a 100 raiz de 3. O 2 eu passo dividindo. X é igual a 100 raiz de 3 dividido por 2. Portanto, x é igual a 50 raiz de 3. Agora, vem o bizu para resolver esse tipo de exercício de uma maneira bem mais rápida. Porém, antes vamos fazer uma rápida revisão sobre os ângulos e sobre o triângulo isósceles. Então, vamos lá. Aqui tem um ângulo de 90 graus, que vocês já conhecem. Um ângulo agudo, ele é menor que 90 graus. Um ângulo obtuso, ele é maior que 90 e menor que 180. E um ângulo raso, que mede 180 graus. Com relação ao triângulo isósceles, ele tem dois lados congruentes, ou seja, com as mesmas medidas, e esses dois ângulos da base também são congruentes, com as mesmas medidas. Outra informação importante é que a soma dos ângulos internos de um triângulo é igual a 180 graus. Tranquilo? Revisão feita. Vamos lá resolver o exercício. Inicialmente,
eu vou considerar esse triângulo aqui. Observem que eu posso formar um ângulo de 180 graus, um ângulo raso. Aqui tem 60, portanto, esse ângulo mede 120 graus, pois 120 mais 60 é igual a 180. Agora, vamos calcular a medida desse ângulo. Considerando que a soma dos ângulos internos de um triângulo é igual a 180, 120 mais 30, 150, portanto, esse ângulo mede 30 graus. Observem que temos dois ângulos congruentes, portanto, é um triângulo isósceles. Se os ângulos são congruentes, os lados também. Portanto, esse lado mede 100. Agora, vamos considerar esse triângulo aqui. Encontramos a medida da hipotenusa. O x é o cateto oposto, então vamos usar a fórmula do seno. O seno de 60 graus é igual à medida do cateto oposto, que é x, dividido pela medida da hipotenusa, 100. Qual o valor do seno de 60 graus? Raiz de 3 sobre 2, igual a x dividido por 100. Eu multiplico o cruzado, 2x é igual a 100, raiz de 3, o 2 passa dividindo, x é igual a 100, raiz de 3, dividido por 2, x é igual a 100 dividido por 2, 50, portanto, x é igual a 50, raiz de 3. Então, vamos lá resolver um exercício semelhante ao anterior. Calcular a medida z na figura. Inicialmente, eu vou considerar esse triângulo. Observem que ele tem dois ângulos congruentes, portanto, é um triângulo isósceles. Se os dois ângulos são congruentes, esses dois lados também. Esse lado mede 80 centímetros. Agora, vamos calcular a medida desse ângulo. Se a soma dos ângulos internos de um triângulo é igual a 180, aqui tem 30, mais 30, 60. Esse ângulo mede 120 graus. Tranquilo até aqui, pessoal? Então, vamos continuar. Agora, eu vou considerar esse triângulo. Observem que precisamos calcular z e já temos a medida da hipotenusa. Portanto, falta a medida do ângulo. Como eu formei um ângulo raso, se aqui tem 120, esse outro ângulo mede 60 graus. Qual das três razões usa cateto adjacente e hipotenusa? É cosseno. Cosseno de 60 graus é igual à medida do cateto adjacente, z, dividido pela medida da hipotenusa, 80. Qual o valor do cosseno de 60 graus, pessoal? É 1/2. É igual a z dividido por 80. Eu multiplico o cruzado. 2z é igual a 80. O 2 passa dividindo. Z é igual a 80 dividido por 2. Portanto, z é igual a 40 centímetros. Uma pessoa de 1,64 m de altura observa o topo de uma árvore sob um ângulo de 30 graus com a horizontal. Conhecendo a distância de 6 metros do observador até a árvore,
calcular a altura da árvore. Considere tangente de 30 graus igual a 0,58. Então vamos lá, pessoal. Observem que a altura da árvore é a altura do lado do triângulo, que eu vou chamar de x, mais a altura da pessoa. Portanto, a altura da árvore é igual a x mais 1,64. Continuando, considerando esse ângulo, o x é o cateto oposto e junto ao ângulo, o cateto adjacente, que mede 6 metros. Portanto, vamos usar a tangente. Tangente de 30 graus é igual à medida do cateto oposto, x, dividido pela medida do cateto adjacente, 6. A tangente de 30 graus, o exercício deu o valor, que é 0,58. Substituindo, 0,58 é igual a x dividido por 6. Aqui eu coloco 1 e multiplico cruzado. X é igual a 0,58 vezes 6. X é igual a 3,48 metros. Agora vamos substituir. A altura é igual a x, que é 3,48, mais 1,64. A altura é igual a 5,12 metros. O ângulo de elevação do pé de uma árvore ao topo de uma encosta é de 60 graus, sabendo-se que a árvore está distante 50 metros da base da encosta. Que medida deve ter um cabo de aço para ligar a base da árvore ao topo da encosta? Então vamos lá, pessoal. Com relação a esse ângulo de 60 graus, esse lado é o cateto adjacente, que mede 50, e precisamos calcular o valor de x, que é a hipotenusa. Portanto, iremos usar a fórmula do cosseno. Cosseno de 60 graus é igual à medida do cateto adjacente, 50, dividido pela medida da hipotenusa, que é x. O valor do cosseno de 60 graus é 1/2, portanto, 1/2 é igual a 50 dividido por x. Eu multiplico cruzado. X é igual a 2 vezes 50, 100. Portanto, x é igual a 100 metros. E essa é a medida que um cabo deve ter para ligar a base da árvore ao topo da encosta. Uma escada apoiada em uma parede num ponto distante 4 metros do solo forma com essa parede um ângulo de 60 graus, qual é o comprimento da escada em metros. Então vamos lá, pessoal. Temos um ângulo de 60 graus, 4 metros é o cateto adjacente e vamos calcular o comprimento da escada, que é a hipotenusa, eu vou chamar de x. E vamos usar a fórmula do cosseno. Cosseno de 60 graus é igual à medida do cateto adjacente, 4, dividido pela medida da hipotenusa, x. O cosseno de 60 graus é 1/2, portanto, 1/2 é igual a 4 sobre x. Eu multiplico cruzado. X é igual a 2 vezes 4, 8. Portanto, x é igual a 8 metros. Com esse exercício, pessoal, nós encerramos nossa aula. Eu agradeço a todos que assistiram. Quem ainda não foi inscrito, inscreva-se no canal e até a próxima aula.